Ok. Então, começando pelo capítulo 1. Vocês estão abertos no capítulo 1? Legal. Então, tá bom. Senhor, muito obrigado pela jornada do último livro e nos abençoa nessa nova agora. Nos dá entendimento, graça, que a leitura, Senhor, nos abra os olhos, nos capacite cada vez mais para a nossa missão como igreja. Nos ajude, Senhor, individualmente. É o que nós clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que o autor faz aqui, na primeira página do capítulo 1, que é a página 30 acho que é 29. É 29. É a tentativa de fazer uma diferenciação entre o judaísmo tardio, que a gente chama de judaísmo tardio, que era o judaísmo, a religião judaica nos tempos de Jesus, e o judaísmo do Antigo Testamento. Você já tinha percebido diferença entre o judaísmo do Antigo Testamento e o judaísmo dos dias de Jesus? Você já se perguntou a respeito disso? Alguma vez na vida, assim, você falou, pô, eu não... Onde é que estava saduceu, fariseu, sinagoga no Antigo Testamento, que no Novo Testamento aparecem essas coisas e no Antigo não aparece, né? No Antigo não tem isso aí. Tinha o sacerdote, tinha o levita, tinha o profeta, mas não tinha essas coisas. Então vamos lá. O cenário do primeiro século, quando esses diálogos acontecem, é de um judaísmo tardio, uma vida religiosa baseada nas leis de Moisés e também na tradição de interpretação dos mestres da lei. Não era só o texto, era também a interpretação. Cada mestre tinha a sua interpretação. Então você tinha o texto sagrado, o Antigo Testamento, você tinha a tradição oral e você tinha comentários escritos dos mestres como interpretação da lei de Moisés. Você tem, dentro desse mesmo cenário, lá no primeiro século, o Evangelho de Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo. A época de Jesus, a ideia do novo nascimento ainda não era uma ideia clara, né? Pelo menos naquele primeiro momento para os discípulos. Você tem a oposição dos religiosos para esse novo movimento, que é o movimento de Jesus com os discípulos. E os discípulos são, na verdade, seguidores de Jesus Cristo. A primeira coisa que o autor vai fazer é falar de religião. As páginas são grossas, né? Eu achei as páginas grossas. Tá. Eu não sei se você percebeu no primeiro capítulo a tentativa de tratar a religião sem tentar ser agressivo com o judaísmo. Você percebeu isso? Não. Tentar separar religião de judaísmo. Porque uma das... Só uma observação assim, né? Um movimento antissemita interessante acontece na época da, da Reforma. A ideia de que os judeus mataram Cristo fez com que um sentimento antissemita surgisse nos reformadores. É por isso que você vai ter, num momento da história da humanidade, a Igreja Luterana apoiando Hitler, por exemplo. Então,
A gente não quer fazer a gente não quer rotular o judaísmo e criar um antissemitismo aqui, né? Um comentário antijudaico e, e se levantar contra o judaísmo de hoje em dia. A tentativa é a gente olhar para aquele momento de Jesus com os discípulos e nos diálogos de Jesus com as autoridades religiosas e entender o movimento que está por trás da religião. Acho que essa é a tentativa. Deu para perceber isso? Não. Ok? Tudo bem. Nós estamos 2000 anos à frente do que aconteceu nos diálogos. 2000 anos à frente. Sempre que eu estou lendo um texto bíblico, fazendo uma interpretação, ou fazer uma pregação, ou estou lendo a Bíblia só, e eu pego um conceito meu de hoje, 2023, e eu levo o meu conceito para dentro do texto e falo assim, o texto está falando disso. Isso tem um nome, anacronismo. Cronos, tempo, e aná é uma preposição grega. Eu estou levando para o texto uma coisa que não está lá. É um conceito moderno meu aqui, mas eu enxergo esse conceito na Bíblia e leio a Bíblia com a lente desse conceito de hoje. A gente está separado 2000 anos desse texto e de toda a conjuntura daquele momento. Então, a tentativa é a gente tentar diminuir esse período histórico, de séculos, de milênios, e tentar extrair o máximo possível o que acontecia naquele tempo e que se repete nos dias de hoje. Bem na página 30, no meio do parágrafo, encontramos nos diálogos de Jesus com os religiosos de sua época o mesmo embate que vemos hoje entre o Evangelho e os fundamentalismos de nossa era. Apesar de estarmos 2000 anos à frente do cenário dos evangelhos, a maldade inerente aos homens é a mesma, assim como os conchavos e a política de barganha de interesses. A corrupção dos homens que usam a fé como trampolim para a sua perpetuação no poder sobre uma casta sacerdotal é a mesma. Então, a tentativa não é exercer um juízo de valor aqui em cima do judaísmo, mas é perceber como que os mecanismos da religião se perpetuam nesse ser humano caído. Então, a maldade, a ganância, a hipocrisia, a mentira, a falsidade, todos esses pecados que estão presentes hoje na vida do ser humano, também estavam presentes há 2000 anos atrás na vida daqueles seres humanos. E como que essas coisas todas foram arquitetadas religiosamente naquela época, e a tentativa é como essas mesmas coisas são arquitetadas hoje. Então, o convite é que o texto nos sirva de espelho. Os diálogos nos sirvam de espelho. E a gente vai tentar transpor o texto daquela época para hoje, identificarmos hoje, né, o que o texto está dizendo para a gente. A palavra religião tem significados diversos e pode ser compreendida simplesmente como um movimento de crença de um grupo de pessoas dentro de uma sociedade, ou como um conjunto de doutrinas e ritos praticados por esse mesmo grupo de pessoas, ou até como um conjunto de princípios éticos e morais. Éticos e morais. Dentro de um grupo religioso. Mas a proposta do livro é entender a religião como um movimento de resistência ao reino de Deus.
Então, a gente não está falando do judaísmo, dessa igreja ou daquela igreja. A gente está falando da religião como um movimento de resistência ao reino de Deus. A religião como um movimento que se contrapõe a Deus. Parece um paradoxo, porque quando eu falo de religião, eu sou diretamente lançado ao conceito de Deus. Mas o livro quer bater nessa tecla de que a religião, na verdade, não tem nada de Deus. A religião como um conceito geral, né? Ela não tem nada de Deus. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, vou pular direto aqui para a página. Só um comentário. Antes de pular para a página 33, só o versículo de João 3,16 na página 32. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu uma religião, para que todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não deu para a gente uma religião, Deus nos deu a salvação por meio do seu Filho. Esse é o plano de Deus desde Gênesis. Deus nos deu Jesus. É por isso que o convite para nós é olharmos para o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse e reconhecermos esse movimento de Deus salvífico na pessoa de Jesus Cristo. Deus não deu para a gente uma religião. Interessante isso, né? Nos dias de Jesus, o judaísmo era uma das tantas religiões que o Império Romano permitia que existissem nos seus domínios. Então, o judaísmo era uma religião reconhecida, religio chamava. O cristianismo como religião não, nunca foi. Só depois de Agostinho. Mas tudo bem. Aí na página 33, ele vai dizer assim, no meio da folha aqui. Olhando para os dias de hoje, tendo em mente o desenvolvimento de movimentos religiosos ao longo da história, podemos notar que a religião é uma potestade. Olha só, a religião é uma potestade, um poder organizado. Lembra que a gente falou na cosmovisão do anticristo como um sistema? É como se a religião fosse um sistema que se, que se, que se transforma numa cortina de fumaça e faz com que o homem não perceba, não veja e não tenha uma relação com Deus. Então, a religião, na verdade, ao invés de nos levar até Deus, ela é em si um Deus diante de nós. E eu não sei se você se deu ao, ao detalhe de ler tudo até o primeiro capítulo. A introdução que o professor Isaac Sixu faz, ele vai falar da religião desde Adão e Eva, que tentaram cobrir o seu pecado construindo folhas, a religião do Éden. Ao invés de eles se apresentarem a Deus, eles foram tentar fazer alguma coisa para que Deus não percebesse ou não punisse, ou qualquer coisa assim. Muito interessante. Então, a liderança religiosa, o autor vai dizer aqui, são os operadores de um sistema que é rentável, prazeroso e tão disputado. Religião não precisa de Deus para existir, tampouco de deuses. Elas podem simplesmente existir. Quando a gente saiu, fazer. Quando a gente saiu da Renascer, tá gravando, eu não podia ter dito esse nome, tá gravando. Mas quando a gente saiu da Renascer, um movimento interessante aconteceu. Tanto, eu acho que até já falei isso e eu não me canso de falar porque é importante para a gente refletir.
As pessoas na igreja de segunda a segunda, nas campanhas e nos desafios, nas ofertas, isso não é privilégio e exclusividade dessa ou daquela igreja, né? Mas a pessoa está ali envolvida e a espiritualidade dela está ali, ligada a toda aquela visão que a igreja passa. Quando a gente começou a Casa da Rocha e as pessoas se viram com tempo ocioso assim, não tem campanha, não tem que ir à igreja de segunda a segunda, eu vou ficar em casa. Tá, agora eu vou ter que ler a Bíblia e orar. A gente teve uma experiência maluca, porque tinha gente que não sabia quem era Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Como é que eu. Não é interessante um negócio desse? A pessoa está há tanto tempo na igreja, mas quando ela se vê sozinha, sem essa rédea de um sistema todo engenhosamente construído, é como se aquela pessoa não tivesse uma relação com Deus. Está num piloto automático, mas não conhece Deus. É mais ou menos isso que o Zé está tentando dizer para a gente. A pessoa está lá envolvida religiosamente com uma coisa, mas você tira Deus daquele negócio lá e a pessoa nem sente a diferença, porque a, a religião é um fim em si mesma. Ela deixa de ser um mecanismo que pretende levar a pessoa até Deus e ela se transforma no fim em si mesma. É possível sermos povo de Deus, ele diz na página 34. É possível sermos povo de Deus, professar o cristianismo, fazer tudo religiosamente correto, sem perceber que não há nada de Deus nisso? E o autor vai dizer sim. E talvez seja isso que mais aconteça. A pessoa está lá, está envolvida, um monte de coisa, mas não tem nada de Deus ali. É loucura isso, não é, irmãos? Se você não concordar, não entender, ou se você quiser reafirmar e dizer, eu já vivi isso aqui, fica à vontade. É só abrir o microfone e, e sair falando, tá bom? Então tá. Então, a partir de agora, sempre que utilizarmos a palavra religião, estaremos nos referindo a esse sistema especialmente organizado para afastar as pessoas de Deus. Um conjunto de doutrinas que não demonstram a graça de Cristo. Um conjunto de regras impostas que não figuram nos sermões de Jesus e que não perfazem o resumo de sua proposta de vida, nem sua lógica de reino. Então, sempre que a gente for falar de religião, é disso que a gente está falando. E aí entra um subtítulo aqui na página 35, a religião e a Bíblia. A religião e a Bíblia. Ô, Ricardo, vou te fazer uma pergunta. Você leu o capítulo, né? O que você achou quando ele diz aqui que eu acredito na Bíblia, mas eu não faço tudo o que a Bíblia diz? A Bíblia, ela traz para a gente uma revelação progressiva das coisas de Deus. Deus poderia ter, desce, pá, revela tudo, mas ele não faz isso. Ao longo da história, Deus vai se revelando. E a gente, quando olha para a Bíblia de trás para frente, do novo para o velho, eu percebo que tudo que Deus estava fazendo lá atrás, ele estava apontando para Cristo. Retomar aquela prática religiosamente é não entender a revelação de Deus ao longo de toda a escritura bíblica. E quem percebeu aqui que o autor cita um trecho do livro que nós acabamos de estudar? Hã? Página 36. Quem leu e falou assim, eu já li esse livro aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã. Eu já li, já estudamos.
Já sei tudo que esse livro fala. Tô sabendo, mano. Dá uma sensação assim. Eu sei isso aqui. Dá licença, que isso aqui eu já sei, pô. Aos trancos e barrancos. Pô, já aprendi. Tá, tá. São 1.700 anos até que todos os escritos da Bíblia fossem registrados. Então, de Gênesis até Apocalipse, nós temos 1.700 anos de história de Deus se revelando ao homem. Então, a gente tem que entender a história e a gente tem que entender também a revelação de Deus. E aí vem a lista, né? Circuncisão está na Bíblia, mas a gente não faz. A gente não faz, né, irmãos? A gente crê em tudo que está na Bíblia, porque tudo que está na Bíblia é a revelação nesses 1.700 anos de história de escrita, é a revelação ao homem ao longo desses anos para a igreja dita cristã, mas a minha prática, por exemplo, não está em nenhum sermão de Cristo. Ou a minha prática é contrária ao que Cristo pregou nos seus sermões. É interessante. Ok. Crer no Evangelho não invalida a nossa relação com o Antigo Testamento, seus relatos sobre Deus, a demonstração do poder, do amor de Deus em suas páginas. Eu não posso desprezar o Antigo Testamento, porque ele é a revelação de Deus ao homem ao longo da história. Ô Jorge, mas o judaísmo não é uma religião? Então, a lei, Deus forma um povo, Deus dá a esse povo a lei. O que a gente vê no primeiro século está um pouco diferente do que acontecia lá atrás, quando Deus deu a lei. E quando Deus dá a lei, e o templo, e a arca da aliança, e o óleo, e o sacrifício de um animal, todas essas coisas estavam sendo dadas ao homem, sendo reveladas ao homem, porque todas essas coisas apontavam metaforicamente para Cristo. Então, não posso desprezar essa revelação de Deus ao longo da história da humanidade. Mas eu não preciso, por exemplo, adotar as práticas do judaísmo na minha fé cristã de hoje. Não faz sentido. E isso tem bastante hoje em dia. Tem muita igreja incorporando, né, as coisas do judaísmo dentro da fé cristã. Ele cita aqui os discípulos no caminho de Emaús, e ele cita porque ele vai dizer que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou para os dois discípulos, né, o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as escrituras. Ou seja, Jesus explicando para os seus discípulos a respeito de si mesmo, fazendo toda uma trajetória, desde Moisés, passando pelos profetas, ou seja, é Jesus dizendo, eu estou em cada página aqui desse escrito todo. Então, é só olhar, né? É por isso que se eu pregar o Velho Testamento, vou fugir um pouco aqui, se eu pregar um texto do Velho Testamento e não anunciar o Evangelho naquele texto, eu não estou pregando o Evangelho de Cristo. Já pensou nisso? Que eu posso, por exemplo, pregar um texto do Velho Testamento de Davi, e aí vou falar de honra, vou falar de disposição, fé, vou falar de proatividade, vou falar de um monte de coisa. Eu não estou pregando o Evangelho de Cristo, mas estou fazendo uma pregação em cima da Bíblia, mas não estou pregando o Evangelho de Cristo. Não estou anunciando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, eu acho que esse capítulo faz bem a gente olhar para o Antigo Testamento com a lente de Cristo. Sem ela, a gente vai ter problema.
Por isso que ele vai citar Hebreus na página 43. Vou ler. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente. Olha, o escritor da carta aos Hebreus, isso aqui é pesado, hein? Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam incapazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ou seja, os bodes, os bezerros, o tabernáculo lá e o Santo dos Santos no templo, tudo isso era uma parábola, uma metáfora. De quem? De Cristo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O templo tinha data. O sacerdócio tinha data. Tinha datação no tempo, né? Quando Jesus Cristo vem, ele é o templo. E quando Jesus Cristo sobe, faz de nós o templo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento com a lente de Cristo e do Evangelho, a gente vai perceber que tudo que está escrito lá é a respeito de Jesus e não é para ser praticado hoje como se fosse regra de uma religião. Evangelho significa boa nova. É o anúncio de um reino de perdão e de reconciliação com Deus. O homem decaído e separado de Deus veria em Cristo o pagamento do seu pecado. O Deus invisível se fez carne, habita entre nós e nos faz ver e viver a verdadeira vida. Deus não manda para a gente uma Bíblia escrita, Deus não dá para a gente uma religião. Deus vem, encarna e morre na cruz. Eu não sei se foi aqui nas aulas que eu falei disso ou se foi num domingo. Mas eu já ouvi muita gente evangelizar dizendo assim para a pessoa: você precisa mudar de vida. Já ouviu isso, não? Se você é para a igreja, vou evangelizar o cara no serviço. Tem que ir para a igreja largar esse cigarro aí, largar essa pinga. Você precisa mudar de vida. Como assim? Que evangelho que é esse aí? Jesus não falou isso para as pessoas. Vem para a igreja e muda de vida. Ele falou: pega a sua cruz, se arrepende e me segue. Interessante esse evangelho que a gente prega, que não é o evangelho, né? Muito interessante. Aí ele vai citar o Bonhoeffer. Esse nós não lemos, a gente pode ler. É difícil. Mas a gente... Não. O ser humano, em sua origem, só sabe de uma coisa: Deus. Isso aqui é filosófico, tá? Adão. O que Adão sabia? Adão só sabia de Deus. Quando eu falo de Adão, é aquela humanidade representada em Adão.
Eva, eles só sabiam de Deus. A outra pessoa, as coisas e a si mesmo, ele só conhece na unidade de seu saber de Deus. Adão se conhece a partir de Deus. Adão conhece Eva a partir de Deus. Adão conhece a criação a partir de Deus. Conhece tudo só em Deus e Deus em tudo. O saber do bem e do mal assinala a separação já acontecida da origem. Ou seja, quando Adão conhece o bem e o mal, a separação já aconteceu. No conhecimento do bem e do mal, o ser humano não se entende na realidade de sua determinação pela origem. Para aqui. Deu-se um propósito para o ser humano, lá na origem. Mas quando o homem se vê conhecedor do bem e do mal, ele já não se entende na realidade da sua determinação, naquilo que Deus havia feito. Ele já não consegue se enxergar naquele propósito primeiro de Deus. Mas o homem se vê em suas próprias possibilidades, ou seja, ser bom ou ser mal. Isso aqui é filosófico, mas é importante. Eu já não me enxergo mais a partir de Deus. Eu me enxergo a partir de mim mesmo e das minhas possibilidades. E as minhas possibilidades são o bem e o mal. Tem conhecimento de si ao lado de Deus, fora de Deus. Isso significa que só conhece a si mesmo e não mais a Deus. Se ele está separado de Deus, ele conhece agora a si mesmo, mas não conhece mais a Deus. Pois só pode saber de Deus se sabe unicamente dele. Só dá para saber de Deus se eu só sei de Deus, mas agora eu não só sei de Deus, agora eu sei do bem e do mal. Então eu já não sei mais de Deus. A noção do bem e do mal constitui, portanto, a separação de Deus. Do bem e do mal, o ser humano só pode saber contra Deus. A maneira como Bonhoeffer traduz a queda e nossa relação com o bem e o mal é a base fundamental para entendermos o desenvolvimento da vida humana e suas decisões sobre o que é bom e sobre o que é mal segundo o ser humano, não segundo Deus. Isso aqui é, para gente que entende cosmovisão cristã, que fala de criação, queda, redenção, consumação, isso aqui é importante para a gente. O homem está perdido, porque ele já não enxerga mais segundo a perspectiva daquele que o cria. Ele só enxerga a si a partir das suas próprias possibilidades, o bem ou o mal, mas ele se enxerga separado de Deus. E esse ser humano agora vai andar numa derrocada. O evangelho não é uma nova lei. Isso também é importante. Quando a gente começou a Casa da Rocha, um irmão falava assim para mim: Jorge, você não pode falar isso aí que você fala. Como assim, falar o que eu falo? Porque quando você prega a graça, Deus nos salvou pela graça, qual é a primeira coisa que a pessoa vai falar para mim? Ah, então o cara pode fumar? Então o cara pode ir no baile? Então o cara pode beber? Então o cara pode isso, o cara pode aquilo? Porque pesa na nossa cabeça a ideia de que para ser salvo eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. E a igreja, ela empurra essa ideia para dentro das pessoas. O crente não faz. A minha religião não permite. Você vai em baile. Olha, quando eu era moleque, tinha baile de carnaval, todo mundo convidava, eu não ia, e eu dizia o quê? A minha religião não permite. Porque para mim o evangelho era uma nova lei. Você queria ir? Ah, eu queria. E por que você não ia? Porque o evangelho não deixa. Você concorda ou discorda disso? Você nada. Tá bom, nada também é uma boa coisa.
O evangelho não é uma nova lei. Ok. Mas a Bíblia diz que Deus escreveu a lei não mais em pedras, mas no coração, não foi? E há um Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Quando esse irmão falava isso para mim, e eu pregava sobre a graça, ele falava assim, se você pregar isso, as pessoas vão ficar sem vergonha. Você não pode pregar, porque... Eu falava, não, mas eu preciso pregar, porque é a Bíblia, caramba. Se eu, não... eu vou pregar o quê? Eu vou pregar que a pessoa não pode? Eu vou criar mais... Eu vou pregar um evangelho que é uma lei? E é interessante aqui quando ele diz, não fazemos o que fazemos porque devemos obedecer a uma lei que nos diz o que temos que fazer, apesar de sermos fiéis à palavra de Deus. O evangelho é uma nova vida. Há uma mudança significativa no entendimento de evangelho, graça e religião cheia de regras e obrigações. Eu não, por exemplo, vou dizer de hoje, eu não vou fazer isso ou aquilo outro, não é porque a minha religião diz que eu não devo fazer. Eu não vou fazer isso porque eu nasci de novo. E eu não quero fazer isso. É o caminho contrário. O novo ser não quer fazer porque ele nasceu de novo. O religioso não quer fazer, porque se ele não fizer, não fazendo, ele obedece à lei e assim ele nasce de novo. São conceitos completamente distintos. Um não faz porque é obrigatório, e se ele não fizer porque é obrigatório, ele vai alcançar a salvação e a bênção. E o outro não faz porque ele já alcançou a salvação. E ele não quer mais fazer, porque ele é uma nova criatura. A diferença gritante aqui, na maneira como a gente enxerga isso. Então, eu vou pregar para que a pessoa encontre um novo nascimento em Cristo. Se ela vai fazer ou não vai fazer, mano, aí é ela com Deus, pô. Porque se eu ficar pregando só uma nova lei, eu transformo o evangelho num negócio desse tamanho aqui. E o evangelho não é isso. Não, o manter-se salvo não é o objetivo do livro, tá? Mas existe um aspecto da perseverança na salvação. Mas aqui acho que não é só manter-se salvo. É eu acreditar que não fazer e obedecer uma regra religiosa vai me trazer como produto a bênção da salvação. Não é só manter. Eu acho que o destino final, o último, depende de eu obedecer essa regra. E se eu olhar para o evangelho só assim, só por esse viés aí, eu vou reduzir a graça de Deus. Aí Deus não precisava ter mandado Jesus, mandava só o que pode e o que não pode fazer. Sim, entendo. Faz sentido. E eu posso também, veja só, eu posso fazer todas as coisas e o meu coração não está em Deus. Quando eu ia na igreja batista, que eu era pequeno, às vezes acontecia assim, a mulher se converte e o marido não. A mulher se converteu, o marido não. Mas o marido vai à igreja com a mulher, porque ele vai. Ele está sempre na igreja, ele até não bebe, não fuma, e ele começa a meio que viver a religião. Aí alguém falava assim, ele é crente também? Não, ele é amigo do evangelho. Chamava, tu sei de onde veio esse termo. Ele é amigo do evangelho, ele vem na igreja e faz tudo, mas ele não é crente. Agora, a pessoa pode estar lá fazendo todos esses, obedecendo essas regras religiosas e o coração dela não está em Deus. Aliás, isso aqui acontecia desde o Antigo Testamento. Tem o texto de Isaías aqui, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, é Deus falando do seu próprio povo. Ou seja, eles fazem as coisas, mas eles não têm o coração. Então, para que Deus? A graça do Evangelho de Cristo, Eliane, não existe. Porque a pessoa, ela não ouve falar da graça de Deus. Ela ouve falar do que pode e do que não pode. E não foi isso que Deus veio fazer. Deus veio nos salvar.
em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Então, deixa eu só... Mas, por exemplo, quando você impõe uma lista do que pode e que não pode, você chega aqui no que está na página 49, ó. Você vai produzir o medo, a culpa, e vai colocar a pessoa num caminho que busca o benefício. Então, não, isso aqui não pode fazer, não pode porque é pecado, não pode porque a nossa visão não deixa, não pode por causa disso. Então, eu ando debaixo de um jugo porque eu não posso fazer. E quando eu faço, eu estou debaixo de um sentimento de culpa desgraçado. Olha aqui, ó. Geralmente o Deus da religião é retributivo. Se algo vai mal, é porque o devoto fez algo errado. Vocês viram isso? Você já ouviu isso na igreja? Pensa comigo. Vocês conhecem a história de Jó? Quem conhece a história de Jó? Jó era um cara bom, temente a Deus, não tinha uma vírgula para falar de Jó. Aí Deus conversa com Satanás. E aí Deus fala assim: você viu Jó, Satanás, como ele é fiel? Aí o Satanás fala assim: é lógico, pô. Rico igual ele é rico. Até eu era fiel. Aí o Satanás fala assim: ele só acredita em você, Deus, porque ele é rico. Tira o que ele tem e ele vai esquecer você. Porque o negócio de Jó não é você, é o que você dá para ele. Aí o Deus vai lá e tira tudo de Jó e o Jó continua servindo a Deus. Aí o diabo fala assim: porque ele tem saúde. Se tirar a saúde, ele vai. Aí pode tirar a saúde, tira a saúde. O Jó se vê sem nada, lascado, doente, coçando a ferida com um caco de telha. O que os amigos de Jó falam para ele? Alguém arrisca? Jó, você pecou. O que você fez? Você tem um amante aí, Jó. Abre o jogo, porque Deus está pesando a mão sobre você. Qual era a ideia deles? A ideia deles era uma ideia retributiva. A ideia deles era uma ideia de uma religião retributiva. Faz o que é certo, vai dar tudo certo. Faz o que é errado, você está lascado. O Jó também acreditava nisso? Também acreditava nisso. Por isso que Jó vai orar a Deus e fala: Senhor, caçamba, eu fiz tudo certo, mano. Porque eu não entendo, ele não se volta contra Deus, mas ele também está confuso nessa história. Tanto é que no fim de Jó, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim: mano, Deus, eu te conhecia só de ouvir, eu tinha essa ideia retributiva. Eu tinha essa ideia do Senhor, mas não é isso. Deus não escolhe o povo por nenhuma outra razão que não seja a graça. A graça permeia o Antigo Testamento. Raabe, a prostituta, a Ruth, a Moabita, e aí vai, a gente vai vendo a lista de gente. Então, esse mecanismo retributivo, apesar dele fazer parte da cosmovisão judaica, Deus trabalha com graça. Deus trabalha com graça. E aí o irmão dizia: você não pode falar isso, você falar isso, as pessoas vão querer pecar. Ora, eu tenho que falar sobre o novo nascimento. Então, a religião vai trabalhar dentro dessa lógica aí. Interessante para a gente refletir. Graça e Vida, página 50. Deus do céu, já é 9h30. Vamos ler o relato aqui do Bonhoeffer sobre graça barata? Graça barata, página 51. Graça barata significa graça como doutrina, como princípio, como sistema.
Significa perdão dos pecados como verdade geral, significa o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem o aceita já tem o perdão dos seus pecados. A igreja participa da graça já pelo simples fato de ter essa doutrina da graça. Nessa igreja, o mundo encontra fácil cobertura para seus pecados, dos quais não tem remorsos e não deseja verdadeiramente libertar-se. A graça barata é, por isso, uma negação da palavra viva de Deus, a negação da encarnação do Verbo de Deus. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Porque se você pensar, tá, foi graça de Deus para nós, mas custou? Custou. Custou o sacrifício de Deus, custou o sangue de Jesus Cristo. Ela é graça, mas não é barata. Ela, ela foi bem cara. Então, se você... Aí eu vou entrar num aspecto interessante. Quando eu falo de graça e eu percebo o que Deus fez por mim, e o que Deus fez por mim, ele foi até a morte para nos salvar. É essa percepção, esse entendimento pela fé que produz em mim um Novo Testamento, deve produzir também em mim um constrangimento, um arrependimento e um desejo de viver para esse Deus. Se não produzir isso em mim, significa que talvez eu não tenha nem nascido de novo. Então, se eu quero continuar pecando, se eu quero continuar uma vida pervertida, significa que eu não conheci a graça de Deus. Posso até ser religioso, mas eu não conheci a graça de Deus. Jesus. 9h30. Eu vou parar aqui, ó. A religião e a morte. Uma triste realidade é o fato de prisioneiros da religião não perceberem que é notório o seu estado de alienação e irracionalidade para quem é de fora. Alguém de vocês, quando aconteceu isso com vocês, não é jactância, tá, gente? Sem jactância, sem orgulho, sem qualquer sentimento assim. Mas você já viu gente que veio para Casa Rocha? Aí quando chegou aqui, falou assim, aí aqui é que é a igreja certa, eu tenho que falar a verdade para todo mundo. Aí vai lá tentar arrancar os caras da ex-igreja para trazer para cá? Já viu isso? Já tentou fazer isso? Se alguém tentasse arrancar você de onde você estava, quando você estava lá enfiado, feito um louco, você ia querer sair de lá? Não. Adianta você fazer isso? Não. Porque isso aqui a religião produz em nós um estado de alienação. O negócio é tão feio que a gente se vê alienado de tudo e de todos. Não, a gente não está só alienado de Deus na religião. A gente está alienado do próximo, da família, da vida. A gente está dentro de uma lagoa. Isso aqui é muito... Todo mundo percebe. Só a gente que não. Que loucura. Não agimos porque uma ordem nos foi dada, ou porque Deus nos exige sua vontade realizada. Agimos porque o amamos. Sua vontade foi escrita dentro de nós. Somos novas criaturas. Reproduzimos apenas aquilo que somos. As minhas atitudes refletem o que eu sou. E o que eu sou? Uma nova criatura. As minhas atitudes não têm por objetivo agradar a Deus e produzir bênçãos e salvação.
as minhas atitudes refletem o que Deus já fez dentro de mim. Página 53, né? Aí eu não vou entrar no breve relato histórico, tá? Porque senão nós vamos sair daqui 10 da noite. Só essas três coisas que ele fala na página 54. A ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Alguém aqui já foi no ortodontista colocar aparelho nos dentes? Então, por que você vai no ortodontista? Tontos é dente e orto é correto. Você vai lá para ele deixar os seus dentes alinhados e corretos. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortopraxia é a prática correta. A nossa ortopraxis. Quando a sua prática não corresponde com a sua essência, alguma coisa está errada. A sua prática é uma e a sua essência é outra. A sua doutrina é outra. E a ortopatia é o sentimento correto. Aí ele faz uma distinção aqui interessante. Ele dá duas ordens distintas que caracterizam a religião e que caracterizam a graça e o evangelho. A religião propõe a sequência ortopraxia, ortodoxia e ortopatia. O que quer dizer? Primeiro eu tenho que fazer a coisa certa, para depois receber, entender e viver a doutrina certa, para que no fim eu tenha o sentimento certo. Isso vai produzir orgulho. E na sequência do evangelho é assim. Primeiro eu escuto a ortodoxia. Depois eu sou transformado e o meu coração é transformado. E uma vez que o meu coração é transformado, há um novo sentimento. E aí a praxis, ela é, na verdade, a materialização do que já está no sentimento. Então, para entender essa... Deixa eu... Posso encerrar isso aqui com uma metáfora? Vou contar a metáfora da minha vida, pode? Assim eu não exponho ninguém, só exponho eu mesmo. Comecei minha jornada como aspirante a diácono. Era assim na igreja. De aspirante eu fiz o curso de cura interior e libertação. Ó que tristeza. Virei ministro de cura interior e libertação. Por algum motivo, eu fui enviado para assumir uma igreja. Isso foi em outubro de 1995. Eu fui enviado para assumir uma igreja na função de pastor, no papel de pastor. As pessoas me chamavam de pastor. Eu era o quê? Eu era um diácono de cura interior e libertação. Mas assim, vai nessa unção. O que isso produz na minha cabeça? Cara, poderia ter mandado um pastor, mandou eu que sou um diácono. Eu sou um diácono bom, Cacilda. Eu sou um bom diácono. Aí, fiquei 6 meses numa igreja e me mandaram para uma outra, porque deu um problema lá. Ó, você vai ter que ir para lá. Deu problema. Fui para lá como presbítero. Eu era presbítero. Aí tô lá como... Ninguém sabia. Todo mundo me chamava do quê? De pastor. Mas eu era o quê? Presbítero. Dentro da hierarquia, diácono, presbítero, depois pastor. Aí o meu bispo me chama. Beleza, ele me chama e fala assim, olha, agora na igreja nós vamos ter o papel, a função de bispo auxiliar. Eu vou ser o bispo-chefe e vai ter o bispo-ajudante. Eu falei, legal. Aí ele falou assim, você vai ser meu bispo-ajudante. Eu falei, legal, só que eu sou presbítero. Nem pastor eu sou. E você já quer me fazer bispo? Ele falou, não tem importância.
Aí de presbítero eu virei bispo ajudante. Depois eu fui bispo e o escambau. Legal. Aí eu tô lá na igreja. Aí eu olho esse diácono aqui. Esse diácono é bom, hein, meu? Esse diácono é bom, meu. Ele abriu o culto outro dia, ele fala bem, ele ora bem. Esse cara vai ser presbítero, meu. O que eu faço? Eu elevo ele à categoria de presbítero e unjo ele presbítero. Aí ele se mistura com os outros presbíteros e logo ele se mostra melhor do que os presbíteros. Aí eu falo assim, esse cara vai ser pastor, hein? Esse cara vai ser pastor. Aí eu pego e mando o cara para unção, ele vira pastor. Quando ele se vê no meio dos outros pastores, ele se mostra melhor. Eu falo, esse cara é melhor que os pastores. Esse cara vai ser bispo. Aí eu mando o cara para o curso para ungir para bispo. Quando esse cara é bispo e olha para trás, para a caminhada dele e para a jornada que ele teve, e ele sabe que ele está lá naquele papel porque ele foi melhor que os outros em cada etapa da jornada dele, ele foi o melhor dos diáconos, virou presbítero, ele foi o melhor dos presbíteros, virou pastor, ele foi o melhor dos pastores, virou bispo, e quando ele olha para isso, você acha que ele vai dizer assim, foi graça, Senhor? Foi a tua graça que me trouxe até aqui. Ou ele vai dizer assim, eu sou bom pra caramba. Com qual das duas você fica? Com a graça ou com eu sou bom pra caramba? Ele vai dizer, eu sou o cara. Eu sou o cara. Porque dentro desse processo, veja, foi a prática, foi a ortopraxis dele que fez ele caminhar pela ortodoxia e produziu uma ortopatia, um sentimento. E esse sentimento vai ser de orgulho. Não vai ser outro sentimento. É assim que a religião funciona. Vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Aí eu agrado a Deus. Que sentimento eu tenho? Consegui agradar a Deus. Ou seja, não foi Deus que me deu. Fui eu que agradei a Deus com o que eu fiz. O sentimento nunca vai ser de graça. Vai ter sempre um orgulho embutido. A oferta que eu dei, o sacrifício que eu fiz, o que eu consagrei no altar. Então, o que eu faço é que determina a ação de Deus. E quando Deus age, isso produz em mim um sentimento. O sentimento vai ser sempre de orgulho, dentro desse movimento da religião. Você consegue perceber isso? O pastor fala assim, Deus vai estar liberando as bênçãos, dê uma oferta de R$1.000 que as portas vão se abrir. Eu vou e dou a oferta. Deus me dá a bênção. Deus deu a bênção porque ele é um Deus gracioso, ou Deus deu a bênção porque eu fiz um sacrifício? Você pode até dizer que é as duas coisas, mas eu já entendi que Deus se move pela minha prática. Já entendi qual é o sistema. E deixa um sentimento de orgulho. Eu quero que o meu testemunho seja lido na igreja. Por que eu quero dar o testemunho? Porque isso me traz um orgulho. Eu fiz, eu dei, eu realizei, eu conquistei. A graça não é assim. O evangelho não é assim. O evangelho tem um caminho contrário. O que eu faço lá na ponta é fruto do que eu sou aqui dentro. E o que eu sou aqui dentro é fruto da transformação que vem depois que eu tenho contato com a graça e com o evangelho, com a ortodoxia. O evangelho vem e me transforma. E porque eu fui transformado, eu tenho uma nova atitude. Por que você não faz isso? Porque a sua religião não permite? Não, eu não faço isso porque eu nasci de novo. E se você pensar, Eliane, vou fugir um pouco do livro aqui, estou só compartilhando agora da vida. A igreja até extinguiu a questão da vocação. Trocou vocação por unção. Você vai ser ungido diácono. Você vai ser ungido pastor. Você vai ser ungido não sei o quê.
é nem a tua vocação mais você tem. É o líder religioso que tem. E é ele que percebe isso em você, né? Olha, eu percebi que você tem um chamado, hein? Isso dá um... Nossa, você percebeu? Você tem. Vou te ungir. Aí você está na mão do cara que te ungiu, né? Porque ele vai te dominar para sempre. Então, a vocação, que é um processo genuíno de Deus no coração, a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, ela servindo a igreja e a comunidade percebendo isso na pessoa e dizendo, esse cara aí, o Espírito Santo de Deus está nele fazendo isso, então nós vamos ordenar ele como um presbítero da nossa comunidade, porque ele já é isso. O Espírito Santo fez isso nele. É isso que ele é. E aí esse cara, quando recebe a ordenação da igreja, ele se torna servo da igreja, porque ele está lá para servir a comunidade. Ele não está ascendendo hierarquicamente. Ele está sendo o último. Porque quem quiser ser primeiro tem que ser último. Então você quer servir? Você quer... Tá, então você vai ser escravo. Então, você quer ser primeiro, tem que ser último. Então, a cada... Se é que existe degrau, né? Mas a cada degrau que eu imagino subir, eu estou cada vez mais baixo. Sou mais servo e escravo da comunidade da igreja. O sentimento vai ser sempre de gratidão. Porque é Deus quem está fazendo, não sou eu. Eis-nos aqui, irmãos, no caminho contrário da religião. Espero que tenha funcionado, que a gente tenha entendido alguma coisa. Semana que vem a gente retoma do ponto que nós paramos. Pode ser? Senão a gente não acaba nunca o negócio. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa que não entendeu nessa primeira parte da leitura? Porque isso aqui não entendi. A gente precisa aqui... O livro vai falar disso, né? Quando a gente falar semana que vem sobre o caminhar histórico, a gente vai entender como é que era a religião judaica lá no primeiro século, o judaísmo tardio, que estava muito distante de Deus. Mas perceba, o livro, Diálogos, o mestre e os religiosos em conversas que nos ensinam a viver. Esse livro só traz diálogos entre Jesus e as lideranças religiosas do primeiro século. Não tem aqui diálogo com o pecador, com gente comum, com os discípulos. É só diálogo com religiosos. A gente vai perceber, Val, e por que eu estou dizendo isso? Porque você tinha uma religião cuja liderança estava corrompida, mas você tinha muita gente do povo, da massa, que tinha um coração bom. Gente que cria em Deus. Por isso que quando vem João Batista pregando, um monte de gente se arrepende e vai se batizar. Por isso que quando Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, depois passa para 5.000 pessoas. Mas é claro que a liderança religiosa não quer perder o osso, né? Acho que essa é bem a palavra. Mas nós vamos ter uma resposta boa para isso aí na semana que vem. Ótimo. Quando a gente for falar dos saduceus e dos fariseus e do que acontece e dos períodos históricos, e principalmente da passagem do Antigo para o Novo Testamento, dos 400 anos de silêncio profético, a gente vai ver como que a liderança se corrompe e como é que essa religião ela toma conta e o judaísmo deixa de ser uma religião, deixa de ser a lei que Deus deu e o sacrifício que era a metáfora de Cristo para ser uma religião política e corrupta e tudo mais. Mas aí isso é assunto da semana que vem. Tá bom. Mas o que rasgou foi o véu mesmo, a cortina grossa. E Deus saiu de lá. Se é que Deus já nem estava lá, né? Porque se Jesus estava andando lá, Deus já não estava mais lá dentro. Num primeiro momento, para a gente ser bem fiel, no primeiro momento, quando Jesus Cristo vem, ele é Deus na terra. Então Deus já não está mais no Santo dos Santos, Deus é Cristo ali.
Quando Jesus Cristo morre e sobe, você tem um hiato aí, né, de expectativa. São 50 dias até que Deus descesse. Então Jesus sobe e o Espírito Santo só desce 50 dias depois, no Pentecoste, né? Então, e aí a partir do Pentecoste é Deus em nós. Aí nós é templo, mano. Aí já é Deus na gente. Só para deixar tudo nos mínimos detalhes. Mas é isso aí. Muito Gente, obrigada. beijo para vocês. Espero que tenha andado. Leiam o outra parte. Se quiserem, venham com perguntas. A gente pode começar. Quero fazer essa leitura bem mais leve assim, mais tranquila. Tá bom? Qualquer coisa, tamo aí. Beijo para vocês. Grande abraço e até. Irmão.